Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Dilce do Nascimento e é uma honra ter você por aqui. E nosso objetivo é compartilhar a palavra do Senhor. Hoje falaremos sobre uma temática muito importante e que muitas das vezes nós não nos atentamos a ela. O nosso texto de referência está no livro de Mateus, o capítulo 1, versículo 1 e 6, que diz o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja a mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, e Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Ficaremos até aqui. O capítulo 1 dá continuidade à genealogia de Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção que dos versículos 1 ao 6 do capítulo 1 do livro de Mateus, observe o nome de 3 mulheres. Essas mulheres são a Raabe, Rute e aquela que era a mulher de Urias. Foi exatamente esses 3 nomes que me chamou a atenção quando eu fazia o meu devocional. E hoje eu trago para você a reflexão daquilo que o Senhor ele trouxe ao meu coração. Você sabia que essas 3 mulheres, elas são bastante conhecidas, são mulheres que costumam ser citadas pelos pregadores, os pastores, pelos aqueles que difundem a palavra do Senhor? Mas a pergunta que eu te faço é: você conhece a história dessas mulheres? Vocês sabem por que elas estão citadas aqui? Observe que o texto que eu li, ele fala o nome dos homens, mas eles também citam de quem eles foram filhos. Em Gênesis, quando Deus abençoou, fez o homem e a mulher, e ele abençoou, Adão dá um nome à mulher. Ele diz que o nome daquela mulher seria Eva, porque ela seria mãe de todos. O que isso significa? Eu acredito que Adão ele não estava abençoando ou apenas ali a Eva, mas ele estava dizendo que por meio da mulher, o ser humano viria à existência. E quando nós olhamos para o capítulo 1 de Mateus, observamos que as mulheres, elas são citadas. Mas hoje eu quero chamar a nossa atenção para o nome dessas 3 mulheres. Por isso o tema dessa palavra é a genealogia de Jesus e 3 mulheres improváveis. Porque quando nós olhamos o passado dessas mulheres, de Raabe, de Rute e de Batseba, a pergunta que fica: por que justo essas mulheres estão na genealogia daquele que não tem pecado, daquele que é referência em tudo? Então, a palavra que eu tenho para dizer a você hoje, eu espero que essa palavra ela venha te provocar, ela venha trazer transformação de vida, assim como ela provocou uma reflexão profunda em mim. Raabe era uma prostituta. Ela está citada no livro de Josué, no capítulo 2, os versículos 3 e 4, diz que aqueles homens foram visitar aquela terra
e ela os escondeu em sua casa. A segunda mulher é Ruth, e a Ruth é uma moabita. E a moabita tinha outro costume, tinha uma outra cultura. E no capítulo 1 de Ruth, os versículos 16 e 17, diz que Ruth não deixou a sua sogra Noemi. A terceira mulher, aquela que tinha sido a mulher de Urias, nem cita o nome dela, Batseba, está referenciada em 2 Samuel, capítulo 12 e o versículo 24. Nenhuma destas mulheres tem um passado bonito, mas este foi transformado por meio do seu posicionamento. E hoje, junto com você, vamos refletir sobre elas e entender porque elas vieram fazer parte da genealogia de Jesus. Então vamos lá. A primeira mulher, Raabe. Qual o maior aprendizado de Raabe para mim e para você? Não se prenda ao passado. Estamos começando um ano novo, o ano de 2025. E talvez muitas pessoas estejam olhando para trás, talvez olhando com pesar, com dor para o ano de 2024. Talvez o seu coração hoje não conseguiu iniciar 2025 da forma que deveria, com o coração cheio de fé e de esperança, porque você está com o coração cheio de nostalgia, lembrando de coisas que você viveu, do passado que você viveu. Mas Raabe, ela deixou um passado para trás. Ela deixou a velha prática para trás. Ela, naquela época, uma prostituta. Imagine como vivia essa mulher. Se nos dias atuais, como chamamos, profissionais do sexo, existe preconceitos, existe um olhar julgador. Quem deseja ser amigo de uma pessoa com um passado desse? Quem desejaria ser amiga de uma pessoa com um passado como o passado de Raabe? Quem permitiria que um familiar seu casasse-se com alguém que tivesse um passado como o de Raabe? Mas a palavra diz que Raabe, ela se posicionou. Raabe, ela mudou a sua prática de vida. A palavra, então, está descrita no livro de Josué, no capítulo 2, eu vou ler para você os versículos 18 ao 19, que diz assim: se quando entrares na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Essas foram as palavras dos espias. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nesta pessoa. Amados, quando nós olhamos para a vida de Raabe, nós vamos observar que essa mulher ela precisou fazer uma mudança de 360 graus. Essa mulher ela precisou se posicionar como ela nunca se posicionou. Ela precisou ir atrás dos seus familiares. Ela precisou ir atrás do seu pai, atrás da sua mãe, atrás dos seus irmãos. Olha que atitude mais nobre. Você há de convir comigo que uma prostituta naquela época ela não tinha contato com seus familiares. Provavelmente ela era abandonada, ela era rejeitada, ela era esquecida por todos os seus. Mas ela vai atrás, porque ela havia feito um pedido àqueles espias. E ela se posiciona para colocar todos dentro da sua casa, para que ela fosse salva juntamente com a sua família. O ano de 2025 é um ano que promete. É um ano que Deus tem muito a fazer. É um ano que existe promessas extraordinárias para mim
e para você. Mas é preciso haver um posicionamento. A palavra do Senhor diz em Hebreus 11:31 que pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu, com todos os outros da sua cidade, quando eles se recusaram a obedecer a Deus, pois ela deu uma acolhida amigável aos espiões. Eu quero que você observe que aquela cidade toda foi destruída, mas somente a família de Raabe foi salva, porque ela obedeceu ao Senhor. Muitas vezes, como ser humano, julgamos o outro, mas hoje nós precisamos fazer 2 pedidos ao Senhor a partir da história de Raabe. O primeiro deles é: Senhor, qual prática eu devo abandonar no ano de 2025? O segundo pedido: Senhor, me dê olhos para que eu não julgue o meu irmão, para que eu não julgue aqueles que estão à minha volta. A verdade é que a história de Raabe foi mudada porque ela se posicionou, é verdade. E ela largou o velho hábito. Raabe largou a prostituição. Raabe casou-se. Por que ela casou-se? Porque a palavra diz que ela gerou Boaz. Entende o que eu estou falando? É preciso mudar de prática. Mas ela também foi salva. Sabe por quê? Porque aqueles espias não olharam para ela com um olhar de julgador. Aqueles espias foram misericordiosos. Aqueles espias usaram de sabedoria para direcionar a Raabe como ela poderia conduzir a vida dela. Que você seja um espia na vida de outras pessoas que precisam ser salvas. Amém? Mas vamos para a segunda mulher. A segunda mulher que nós vamos refletir é a Ruth. E o que a Ruth me ensina? Não olhe para a sua família. Muitas pessoas, quando olham para a vida em questão, para o seu estado atual, elas dizem: eu estou assim porque eu não tive uma família nobre, porque o meu pai nunca me ajudou, porque a minha mãe me rejeitou, ou porque o meu pai me abandonou, ou porque o meu pai não presta. Porque os meus irmãos não são como os seus irmãos. Elas ficam dando justificativa para o seu estado atual. Eu quero te dizer algo: justificativa não muda a vida de ninguém, mas o posicionamento, sim. Ruth era moabita, uma mulher de uma outra cultura. E ela era casada com um filho de Noemi. Noemi tinha 2 filhos e Orfã e Ruth eram suas noras. Ambos os filhos morrem e agora Noemi, uma mulher amargurada, infeliz, ela precisa voltar para a sua terra. Ela precisa voltar para a terra onde habitavam os seus parentes. E ela olha para as 2 noras e elas dizem para as suas noras: vocês podem me deixar, vocês vão caçar um outro jovem, outro homem para casar-se, porque eu não tenho mais filho para vocês. E naquela época, se um irmão morresse, a mulher dele casaria com o outro irmão para dar continuidade ao nome. E no momento, então, Noemi libera aquelas 2 noras. Mas a Ruth, ela se posiciona e fala: eu não vou te deixar, Noemi. Eu não vou te deixar. E eu vou ler para você o que ela disse a Noemi. Ruth, capítulo 1, os versículos 16 ao 18. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixes e não mais a acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor,
se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais, diz o versículo 18. Noemi tinha perdido tudo, era uma mulher amargurada, infeliz. Naturalmente falando, o que ela poderia oferecer para Ruth? Nada, não é mesmo? Ela não tinha mais filho. Ela só tinha tristeza. Inclusive, quando ela volta, ela pede para mudar o nome dela. Ela diz assim, me chama de Mara, que significa amarga. Porque ela diz, eu não passo de uma mulher infeliz. Mas a verdade é que Noemi pertencia a um povo que tinha uma promessa e um Deus que não falhava. Na era do network, tem muita gente desprezando Noemis na caminhada, por ser guiados por vista. E a pergunta que eu quero fazer hoje, que eu faço para nós refletirmos. Nós precisamos sim deixar o nosso passado para trás. Nós precisamos sim não olhar para os nossos familiares, mas há uma pergunta, duas perguntas extremamente necessárias hoje para aprendermos com Ruth. Eu vou voltar a falar o que eu disse na era da network. Tem muita gente desprezando Noemis por ser guiada por vista. A pergunta que nós precisamos fazer hoje é, Senhor, quem eu estou desprezando hoje, que foi enviado pelo Senhor para me abençoar? Se Ruth tivesse deixado Noemi, você acha que ela estaria na genealogia de Jesus? Você acha mesmo que ela estaria na genealogia de Jesus? Para a própria Noemi, ela era uma amarga. Mas a Ruth conseguiu enxergar nela algo, a sua fidelidade, a sua lealdade, fez essa mulher sair de Moabita, um povo desprezado por Deus, para israelita, um povo com uma promessa, com direito a uma herança eterna. Ela saiu para fazer parte da linhagem de Davi. E hoje ela está na genealogia de Jesus. Cuidado com as pessoas que você tem abandonado hoje. Cuidado com as pessoas que você desprezou no ano de 2024. Cuidado com as pessoas que Deus vai colocar do seu lado em 2025. E você, por ter uma mentalidade mundana, uma cultura de mundo, você não vai enxergar a bênção do Senhor. Mas eu declaro hoje que os teus olhos serão abertos como o de Ruth, que dentro de você há uma essência como há em Ruth, para que a sua vida seja transformada. Mas vamos para a segunda pergunta. A pergunta que você e eu devemos fazer é, Senhor, quais conselhos eu tenho ignorado? Sabe por quê? Porque a Ruth não seguiu apenas a Noemi. Ela obedeceu os conselhos. Ela seguiu Noemi em todos os seus conselhos. Quando ela chegou na cidade de Jerusalém, ela não tinha o que comer, ela não tinha nada. E naquela época era de prática as pessoas irem até as lavouras e os donos de lavouras não colhiam tudo, eles deixavam o trigo caído ficar para trás para que o pobre, o necessitado, pudesse pegar aqueles restos. E a Ruth foi ali, catou muito grão naquele dia e ela volta para casa com aqueles grãos. E Noemi pergunta, minha filha, onde você esteve? Como você conseguiu tantos grãos? E ela diz aonde ela estava. E Noemi orienta Ruth
com tudo que ela deve fazer. Foi isso que fez com que ela casasse com Boaz. Não despreze conselhos do sábio. Mas para que você não despreze, você precisa identificar esses conselhos. Amém? Mas vamos para a terceira mulher. A terceira mulher, então, é Betseba. Eu disse a você que o texto não menciona o nome dela, diz aquela, que tinha sido a mulher de Urias. O que ela tem para me ensinar e ensinar a você no dia de hoje? Não se prenda ao erro passado. Batseba não conseguiu, eu não consigo assim imaginar como foram os seus dias após a morte de Urias, o seu esposo. Batseba foi uma adúltera. Ela adulterou, ela traiu Urias com o rei. Aí você pode dizer, mas ela não podia negar-se ao rei. Ok? Mas consegue imaginar os olhares sobre ela? Qual nome nós daríamos para Betseba se fosse hoje? Eu fico imaginando como ela enfrentou o olhar de rejeição, de desaprovação do seu avô, Aitofel. Aitofel era um amigo íntimo de Davi e depois daquele dia, aquela amizade ficou estremecida ao ponto de ele tramar contra o rei e ele se suicidar. Eu não sei qual é o seu passado, eu não sei quais foram os erros que você cometeu, mas uma coisa eu posso te dizer: 2025 é um ano de libertação. É um ano em que o Senhor ele quer te libertar dos erros do passado. Ele quer que seja destruído da sua vida, da sua memória, seja apagado esse passado que te maltrata, que te machuca e que te impede de avançar. Por isso eu tenho uma palavra da parte do Senhor para você. Isaías 43:18, ele diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. Eu vou repetir. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Sabe o que a palavra está dizendo? O Senhor te dirá o caminho que você deve seguir. E no lugar onde era sequidão, onde era infertilidade, haverá abundância. Sabe por quê? Porque a água, ele fala do rio, vai jorrar na sua vida. Essa é uma promessa do Senhor, meu amado e minha amada que me escuta. Batseba, para seguir em frente, precisou perdoar-se para reconstruir a sua vida. E eu pergunto, quais os erros você não conseguiu se perdoar? Quais os erros que você cometeu que você ainda não conseguiu se perdoar? Um dos perdões mais necessários na minha vida e na sua é o nosso. É o meu próprio perdão. Você precisa se perdoar. Você precisa fazer uma oração hoje e que você possa fazer essa oração junto comigo. Fala, Pai, eu peço, Senhor, me revele aonde eu ainda estou presa. Quais erros eu cometi e que eu ainda não consegui me perdoar e que tem sido como uma algema que tem me prendido e impedido de avançar para a vida que o Senhor tem para mim. Que você possa dizer, Pai, hoje eu me arrependo do erro que eu cometi e você dê nome a esse erro e faça essa oração. Eu quero compartilhar algo com você, pessoal. Hoje é 6, no dia 4, você sabe que foi o que o Senhor falou comigo.
Ele diz, pega uma caderneta, Dilce. E eu ganhei uma caderneta no final de 2024. E sempre que eu ganho algo, eu pergunto ao Senhor, qual que é o objetivo? Porque uma pessoa não vai simplesmente chegar para mim e me entregar uma caderneta. Eu acredito que a minha vida está na mão do Senhor, então tudo que chega na minha mão chega com um propósito. E Deus disse, você vai anotar aí os pecados, ou seja, os erros que você fez no passado e que você não sabe, mas que você precisa confessar, precisa se perdoar, precisa pedir perdão. Então, que você faça isso. Você peça, Senhor, me revele quais que são os pecados, os erros, que eu, sem saber, eu ainda estou presa. E eu te garanto que o Senhor vai te revelar. E aí eu quero te dar uma chave aqui. Vai ser um pensamento que não parece ter sentido. No dia 4 o Senhor me trouxe um, dia 5 ontem o Senhor me trouxe outro, e hoje eu quero saber qual vai ser o de hoje. Diz se você tem tanto pecado assim, tanto erro. Amados, a nossa vida é guiada 5% pelo nosso consciente, 95% é pelo nosso inconsciente. Então eu e você vamos ter comportamentos e atitudes que nós não sabemos, a quais nós estamos presas. Só que Satanás sabe disso. E ele usa como armadilha para nos prender. Como um prendedor prende um passarinho numa gaiola, ele nos prende, nos impedindo de avançar. O ano de 2025 é um ano do derramar do Senhor, é um ano do sobrenatural do Senhor. Por isso nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos confessar os nossos pecados, tanto para Deus como de repente para uma pessoa. Procure alguém para falar, mas não qualquer pessoa, não uma pessoa que vai te julgar, uma pessoa que vai te apontar, mas você precisa falar, porque a cura inclusive vem pelo falar. Hoje mesmo, eu já agendei o meu momento com uma pessoa que me acompanha. Para quê? Para que eu possa conversar. E você? Eu me coloco, inclusive, à sua disposição. Se você deseja falar algo, você deseja confessar algo que você fez, eis-me aqui também para contribuir com esse seu processo de transformação. Amém? Então, faça uma oração pedindo perdão a Deus. Nessa oração, diga para você mesmo que você se perdoa pelo erro que você cometeu. E confesse o seu erro a alguém maduro, alguém que tenha capacidade de te ajudar a mudar de nível. Essa segunda pergunta é: até quando você vai se preocupar com o julgamento do outro? Se Batseba tivesse ficado presa ao julgamento das pessoas do palácio, se Batseba tivesse ficado preocupada com o julgamento de todos, ela não teria avançado. Livre-se do julgamento dos outros. Há um único julgamento que eu e você precisamos nos preocupar. É o do grande dia, é o julgamento de Jesus. Livre-se do olhar do outro. Você não precisa da aprovação de ninguém para seguir a sua vida. Só existe uma aprovação que você precisa. E a aprovação é de Cristo Jesus. Mas se você reconhece o seu erro, se você pede perdão a Jesus por ele, se você confessa ao seu irmão, e se você se perdoa, a palavra do Senhor é de Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisas novas. E agora sairá a luz. Porventura não sabereis, eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Sabe para quem? Para você. Observe que as 3 histórias precisaram de posicionamento. E pergunto, quando percebemos que uma criança cresceu? Quando as roupas ficam curtas ou apertadas? Assim é conosco. A evidência de que você cresceu é que a roupa perdeu. A roupa da ignorância, a roupa da ira, a roupa do julgamento, a roupa da impaciência,
a roupa da falta de perdão e a roupa da perfeição. Troque essas vestimentas por uma nova vestimenta. A pressão de 2024 foi necessária, porque você cresceu, eu cresci. A pressão nos faz crescer, a pressão nos estica. Agora compre roupas novas. Se vista de santidade, de maturidade e de obediência. Eu vou repetir. As suas 3 novas vestimentas e as minhas para 2025. Santidade, maturidade e obediência. Eis a razão porque essas 3 mulheres improváveis, com um passado maculado, fazem parte da genealogia de Jesus. É um tempo novo. 2025 é o melhor ano da sua vida e da minha vida. Amém? Deus abençoe.